dia, bom dia, bom dia, segundo ano. Tio Daniel chegando por aqui. Hoje, dia 15 de março, nós estamos começando mais uma semana. Definitivamente nós chegamos ao meio do mês de março, ou seja, já se foram metade dos dias desse mês. O ano está passando muito depressa, mas uma coisa a gente sabe que temos que ficar em casa, nos cuidar, para que a gente possa passar ileso por esse vírus tão difícil que tem dificultado tanto a nossa vida. Vamos começar a nossa atividade de hoje. Nossa atividade de hoje é matemática, a primeira atividade delas. Nós vamos falar, a gente estava falando sobre números na aula passada de matemática, a gente vai continuar falando sobre números, só que dessa vez a gente vai falar sobre números ímpares e números pares. Por que o tio Daniel está abordando essa questão de novo? Porque pode ser que não tenha ficado claro ainda para alguns colegas. O ano passado a gente trabalhou isso nas nossas atividades, mas aí a gente está no segundo ano para aprender um pouco mais, então vamos dar sequência, né? Isso a esse aprendizado. A nossa tarefa ela começa explicando para a gente o que são números pares e o que são números ímpares. A tarefa começa dizendo o seguinte: os números pares são aqueles que formam grupos de 2 em 2 e não sobram nenhum elemento. Vamos imaginar o número 6. E aí, no número 6, vamos fazer 6 tracinhos para esse número 6. O tio Daniel vai mostrar aqui no vídeo a vocês 6 tracinhos agora. Eles estão aparecendo aí, 6 tracinhos, um do lado do outro. A definição me disse que números pares são aqueles que eu posso formar grupos de 2 em 2 e não vai sobrar nenhum elemento. Então eu vou circular esses 2 primeiros tracinhos, em seguida eu vou circular mais 2 tracinhos e mais 2 tracinhos. Sobrou algum tracinho de fora? Não. Então se não sobra nenhum elemento, o número é par. A definição de número ímpar é praticamente a mesma, só que tem que sobrar um elemento. Essa é a diferença. São aqueles que, ao formarem grupos de 2 em 2, vai sobrar um elemento. Então vamos pensar, a gente falou do número 6 e agora vamos falar do número 7, que é o que vem logo em seguida. Que o Daniel colocou aí para vocês verem 7 tracinhos. Se eu for montar grupos de 2 em 2, a gente já viu que para eu fazer 6 eu usei aí 3 círculos e montei 3 pares. Sobrou um, porque agora a gente está falando do número 7. Então o número 7 ele é ímpar. Tio Daniel tem uma dúvida. E o número 0? O número 0 é par ou é ímpar? Quando eu vou escrever o número 0, eu não tenho como fazer tracinhos. Vamos imaginar que isso seja dinheiro. Vamos imaginar 2 coleguinhas da nossa turma. Nós temos José Luan e nós temos Fernando, João Fernando. Vamos imaginar que João Fernando e José Luan, cada um tem nenhum real. Tá liso. João Fernando tá 0 e José Luan tá 0. Quem tem mais do que o outro? Nenhum. Então, o 0, ele representa também números pares. Porque, de todas as formas, não sobrou nenhum elemento. Conseguiram compreender? Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8. Todos os números que terminarem com 0, 2, 4, 6 e 8 vai ser par. Todos os números que terminarem com 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Compreendido isso? Sempre que tiver dúvida, faz o tracinho ou observa o último número. Se o número for 0, 2, 4, 6 ou 8, vai ser par. Se for 1, 3, 5, 7 ou 9, vai ser ímpar. Combinado assim? O restante da atividade é bem simples. Basta que a gente leia, que a gente consegue entender. Tem a primeira questão ali. Diz assim: observe o conjunto abaixo e responda. A atividade é bem simples, que é para a gente entender de verdade o conceito de par ou ímpar. Nesse primeiro conjunto aí nós temos apenas 2 borboletas. Se eu quiser fazer um par de borboletas, eu faço um círculo nelas e não sobra nenhum. Então o número 2 é par.
Observe que você vai ter que fazer aí algumas respostas nesse pontilhado azul. A mesma coisa embaixo. Agora ao invés de ter duas borboletas, nós temos 3 abelhas. Uma ficou de fora do conjunto. Então, se uma ficou de fora, o 3 é um número ímpar. Lá embaixo, o tio Daniel fez uma pergunta para vocês. Eu quero saber qual é a sua idade. Então, você vai escrever aí a sua idade. Quantos pares você consegue montar com a sua idade? Então, vamos imaginar que aqui, acho que a grande maioria tem entre 7 ou 8 anos. Se eu tenho 7 anos, você vai fazer 7 tracinhos e vai ver. A gente fez lá em cima, antes da atividade começar, a explicação da atividade começar, eu fiz exatamente o exemplo com o número 7. Quando a gente faz os pares, a pergunta é: quantos pares você consegue montar com a sua idade? Se você tem 7 anos, você consegue montar 3 pares. Se você tem 8 anos, você consegue montar 4 pares. O número da sua idade você vai responder se ele é ímpar ou se ele é par. Tudo isso lá embaixo. Combinado? Vamos subir para outra parte que é uma reta numérica. Nós temos um tracinho aí, e esse tracinho chamado reta numérica vai do 0 até o 10. Todo mundo vendo isso na atividade. Em seguida nós temos 6 perguntas. Essas 6 perguntas todas vão ser respondidas através da observação a essa reta numérica. Vai querer saber quais são os números que estão antes do 5. Então eu não quero saber qual é o número antes do 5, eu quero saber quais são. Aí você vai colocar todos que vierem antes do 5. Quer saber na letra B quais são os numerais que estão depois do 7. E aí você vai observar na reta quem é que está depois do 7 e anotar no segundo quadrinho aí, no retângulo. A letra C diz quais são os numerais que estão entre o 2 e o 7. Observa lá, procura na reta numérica, acha o 2, marca o dedinho em cima e acha o 7, marca o outro dedinho em cima. Você olha quem está entre eles dois e anota na letra C. A letra D pergunta qual é o numeral que vem antes do 4, antes do 5, desculpa. Aí você já vai observar na reta apenas o primeiro número que vem antes. E depois, na letra E, qual é o numeral que vem depois do 9. Também só é um número. E a letra F diz, quais são os numerais pares da reta numérica? E o Daniel já disse isso aqui no começo do vídeo. Então, quem prestou atenção vai saber responder a letra F. A letra G, não tinha visto, são 7 perguntas. Se tem perguntando quais são os pares, também vai querer saber quais são os numerais ímpares. Então, dessa reta numérica ali, você vai anotar na letra F quem são os números pares e na letra G quem são os números ímpares. A terceira e última questão, nós temos aí várias pipocas e elas estão numeradas. Nós vamos precisar de lápis vermelho e lápis verde para essa questão. O lápis vermelho vai pintar as pipocas que têm os números pares. E o lápis verde vai pintar as pipocas de números ímpares. Difícil? Não, facílimo. Essa é a nossa atividade de matemática. Logo depois, no verso dela, nós vamos para a nossa atividade de português. A nossa atividade de português ela vai falar sobre lista de compras. Se tem uma coisa que o Daniel gosta de fazer com os alunos dele para que eles aprendam a escrever e a ler, é a lista. A lista, meus queridos, salva a alfabetização de todo mundo. Então, na dúvida, pai e mãe que estiver assistindo a aula junto com seu filho, passe uma lista para que ele vá escrevendo listas das cores, listas de animais, lista de nome de pessoas que ele conhece. Você pode criar qualquer tipo de lista. A gente brincava disso quando era criança, eu brincava de adedonha. Então, a dedonha é um estilo de lista. E aí a gente pode estimular a escrita das crianças e a percepção de como eles estão escrevendo cada palavra. Ok? Combinado? Voltando para a atividade. Tio Daniel fez ali então uma lista, que a mamãe fez, na verdade. E aí a gente está vendo aí, são 4 quadros cheios de palavras. Esses 4 quadros é uma lista só, que a mamãe fez. E aí você vai ter que ajudar ela completando a lista com o que você acha que está faltando. Ah, professor, mas essa lista já tem muita coisa. Mesmo assim,
Você vai à feira com a sua mãe, vamos imaginar que você vai à feira com a sua mãe e você vai ter a possibilidade de escolher algumas coisas que não estão nessa lista. Então você está vendo aí abaixo um lápis bem grande e do lado dele algumas linhas. Em cada uma dessas linhas você vai escrever uma coisa que você queria colocar nessa lista de feira. Combinado? Do outro lado, nós vamos treinar mais um pouquinho da nossa lista. Só que agora que o Daniel quer saber especificamente de objetos ou de coisas que você queira comprar, mas essas palavras têm que começar com essas letras aí. Então nós temos uma lista para construir com a letra D, nós temos com a letra T, com a letra P, com a letra B, com a letra F e com a letra V. São letras que às vezes a gente se confunde. O Daniel já deu um exemplo aí na letra D. Todas as atividades está escrito. Acredito que só a de Lucas que não está escrito porque ele não veio buscar na escola, mas ele recebeu a atividade por e-mail. Na letra D, eu já coloquei uma palavra, que é Danone, porque está escrito ali, observe o modelo, e eu não tinha acrescentado antes de imprimir a atividade. Então eu escrevi, coloquei à mão. Já tem a palavra Danone, porque a palavra Danone, ela começa com a letra D. Então você vai ter que construir na letra D apenas palavras que começam com a letra D. E o restante, todas elas têm a letrinha em cima. Você é quem vai determinar, porém a regra tem que prestar atenção na letra que está começando. Terminou, pinta a tarefa toda, porque eu já disse, vou dizer mais uma vez, eu vejo muitas fotos que me mandam e as tarefas não estão pintadas. Não gosto de tarefa que não está pintada. A criança tem que pintar. A pintura faz parte da nossa atividade. Combinado assim? Então, que Daniel deseja então um resto de segunda-feira bom para todo mundo. Quem ainda vai fazer a tarefa mais tarde, dorme bem. E amanhã a gente se encontra de novo. Um abraço.